Olá pessoal, vamos a mais um vídeo da série Deuses do Egito. No nosso último vídeo, nós falamos da deusa que é chamada deusa cobra ou deusa Naja, que é uma deusa da proteção, muitas vezes representada com o corpo de uma serpente e a cabeça de uma mulher. Então, vejam lá o vídeo para saber mais sobre essa deusa, porque vamos falar de outra deusa muito interessante, que é a deusa Selkis. Essa deusa, ela também é da linha das deusas que são deusas de proteção. Elas são cultuadas para trazer a proteção ao faraó, às mulheres, às crianças, ou à cidade, no caso, né? Alguns a chamam também de deusa Serket ou deusa Selket. A forma também de escrever é um pouquinho diferente desses nomes. Mas aqui eu vou adotar apenas o nome Selks, que é como se fosse mais uma abreviação, só para ficar mais fácil. Mas ela tem todos essas formas de você falar, e se você for procurar por ela na internet, você vai ver vários nomes, né? Bom, a deusa Selks, ela é a deusa escorpião. Ela é, então, como eu falei para vocês, uma deusa protetora e cuidadora. Ela tanto protege contra picadas de escorpião, quanto também cura aqueles que foram picados. Não só por escorpião, mas também como por outros animais que têm os seus venenos, né? Os animais típicos aí do deserto. Ela vem com uma proteção também, principalmente das mulheres grávidas e também de crianças. A representação dessa deusa, então, é uma mulher bonita, geralmente, com um longo vestido, e na cabeça dela, como se fosse a sua própria coroa, tem um escorpião, né? Um animal escorpião com as garrinhas assim para cima. Inclusive, ela é bem conhecida, essa deusa ela é bem conhecida porque ela foi encontrada dentro da tumba de Tutankhamon, como representante da proteção da mobília funerária. Então, é uma estátua de ouro, toda dourada, lindíssima, que tem essa representação de uma mulher com as mãos abertas, né? Porque seria a proteção, né? Como se ela estivesse protegendo ali toda aquela parte, todo o cômodo, e o escorpião na cabeça dela. Então, ela ficou bem famosa aí por causa da mobília funerária de Tutankhamon. Ela é bem reconhecida nessa mobília. Esse desenho, então, essa escultura dela, então, é uma mulher, um corpo de mulher normal, com um escorpião na cabeça, como se fosse uma coroa, né? Mas você tem muitas representações dessa deusa como o corpo de mulher e a cabeça do escorpião. Somente algumas vezes você também tem a representação dessa deusa como cabeça e braços femininos, mas o corpo de escorpião. E também algumas vezes você tem o próprio animal, se ele aparece em algum desenho, é a representação em si da própria deusa. Um fato bem também interessante é que na tumba dos faraós, quando você tinha por vezes a representação
do escorpião, do animal mesmo escorpião, como sendo aí a própria deusa Celx. Eles colocavam o corpo do escorpião sem as garras e sem o ferrão, porque isso tinha o símbolo, né, de que ele estaria ali, aquele animal estaria ali somente para proteção em si, né, e não para ferir ninguém, ou no caso ferir o próprio faraó no além-vida, porque eles tinham bastante essa crença de que todo símbolo, né, tudo que se colocasse dentro do túmulo, junto com a mobília funerária do faraó, tomava vida como um passe de mágica. Então, eles não colocavam os ferrões do animal, né? A parte do ferrão do escorpião, justamente aí com essa ideia de não ter nenhum problema para o faraó no além-vida. Então, é bem interessante. Eles colocavam o desenho do animal sem os ferrões e sem as garras do animal. Eles achavam então que dessa forma o animal consideraria somente a proteção e seria aí inofensivo, né? Essa deusa, a deusa Celx, é também considerada, ela é, né, uma das quatro divindades responsável pela proteção dos vasos canopos. Sabe aqueles vasos que eu falei para vocês em outros momentos, onde tiravam as vísceras da múmia e colocavam nos 4 vasinhos? Então, um desses vasos tinha como a sua protetora a deusa Celx. E ela protegia, um desses vasos que ela protegia, era o responsável por guardar o intestino do faraó. Celx também, ela teve um papel importante na lenda de Osíris e Ísis. Ela também teve um papel fundamental nessa lenda, pois conta na mitologia de Osíris e Ísis que 7 escorpiões foram enviados para a proteção de Ísis, do irmão dela, no caso, de Sete, né? Então, quando Osíris faltou aí, ele tinha sido morto aí na lenda, então foram enviados 7 escorpiões para a proteção de Ísis quando ela tinha o filho, né? Quando ela teve Horus. Então, esses 7 escorpiões é a própria representação da deusa Celx. Bom, o nome da deusa Celx, que eu tô falando aqui para vocês, ele é mais uma abreviação, né? Ele é a abreviação de Serket Heru. Espero ter falado o nome certo. E esse nome, Serket Heru, significa, é como se fosse uma própria frase, né? E ele significa aquela que faz a garganta respirar, ou aquela que facilita a respiração na garganta. É até um significado bem interessante por causa da representação da deusa, porque, de acordo com o que dizem, né, a picada de escorpião pode causar asfixia. Então, ela seria a protetora, né, contra essa asfixia e era protetora também para que, caso você tivesse neste momento, você podia recorrer a ela. Essa então foi a história da deusa escorpião, da deusa Celx, uma outra deusa interessantíssima aí do Egito Antigo, faz parte de toda a mitologia egípcia. Caso vocês tenham alguma dúvida, só me perguntar e até o próximo vídeo.
Yala, yala!